Capítulo 1 – O Começo. A noite caía sobre a pequenina cidade de Bela Vista, como um manto pesado envolvendo cada pedacinho dela. Luzes tremeluzentes dos postes iluminavam, feito faróis fracos, as ruas desertas. Mas uma dessas luzes revelou um vulto, algo que parado estava, na esquina da rua Santa Cruz. Talvez fosse apenas uma sombra ou um truque da luz, mas não. Não era nada disso. Era uma mulher, vestindo como uma jovem de outra época, um século atrás. Seus olhos, de um brilho sobrenatural, pareciam fitar algo além do horizonte, algo que o resto do mundo não podia ver. Envolvida num silêncio sepulcral, parecia ela mais um espectro do passado do que algo verdadeiramente vivo. Caetano, velho morador da cidade, descansava na sua cadeira de balanço na varanda. Ele olhava para a mulher intrigado, incorporando cada detalhe dela em sua memória. Ela parecia tão familiar, mas ele não sabia dizer por quê. Seu coração palpitava em um ritmo acelerado, como se a qualquer momento fosse saltar fora do peito. De repente, a mulher se virou diretamente para ele. Um calafrio percorreu a espinha de Caetano. Os olhos vazios da mulher gestavam um amor trágico, um vazio que sugava as almas até torná-las pó. Apenas então Caetano percebeu, ela não pertencia a este mundo, mas a um lugar de sombras e escuridão. Ele olhou para a rua deserta novamente, as luzes agora piscavam de forma hesitante. A mulher tinha desaparecido, assim como surgiu, deixando apenas um rastro frio e um sentimento de perda. Isso foi apenas o começo. As entranhas de Bela Vista ocultavam segredos sombrios, espíritos inquietos desesperados para ter suas histórias ouvidas, para serem libertados de suas amarras terrenas. E nas próximas noites, eles fariam exatamente isso. Mas por hoje, Caetano se retirou para o aconchego de sua casa, trancou a porta e se aconchegou na cama, rezando para que o amanhecer chegasse rápido, para livrá-lo da escuridão que tomava conta de sua mente. O sonho de Bela Vista era o pesadelo de seus habitantes. Cada noite seria mais apavorante, cada história mais assustadora, e cada encontro com estes fantasmas uma lembrança que eles nunca iriam embora. Então a noite chegou, silenciando a cidade com seu manto escuro e estrelado. Alex, agora sozinho em casa, podia sentir a atmosfera mudar. Mesas e cadeiras se transformaram em criaturas sombrias sob a luz incerta da sua única lâmpada. Aquele era seu palco. O lugar onde os fantasmas gostavam de se exibir. O barulho começou mansamente, como uma brisa suave soprando por entre as folhas secas. Era como um sussurro, cada vez mais alto, insidioso, persistente. O som preencheu a sala, tocou os ouvidos de Alex com uma melodia inquietante. Ele sabia, eles estavam lá. De repente, a temperatura caiu. O lampião começou a piscar, mandando ondas de sombras dançantes pela sala. Ele sentiu uma presença atrás de si. Algo frio e intangível, quase como uma aragem, passou por ele. Ele se virou devagar, olhos arregalados de medo. Lá estava ela, a figura da mulher em seu vestido branco esvoaçante. Seus olhos escuros encharcados de tragédia e sua expressão era de dor indescritível. « Por que você não foi embora? » perguntou. Sua voz não passava de um sussurro rouco. Mas a figura não respondeu. Ao invés disso, estendeu a mão, pedindo algo que Alex não conseguia entender. Então, algo caiu. Um barulho alto e cortante, quebrando o silêncio da noite. Alex se virou instintivamente e quando se virou de volta, a aparição tinha ido embora, deixando para trás apenas o eco do seu pedido silencioso. A casa de Alex, outrora aconchegante e acolhedora, agora tinha se tornado um palco para terríveis encontros sobrenaturais. Os fantasmas que nunca partiram deixaram marcas que nunca seriam apagadas. Nesta noite, Alex não dormiu. No entanto, não fugiu. Estava decidido a enfrentar essas presenças e entender por que nunca se foram. Entender o que precisavam dele. E talvez, até mesmo ajudá-los. Mas mesmo decidido, um frio percorreu sua espinha. O que estaria reservado para ele na próxima noite? E na seguinte? As horas escuras pareciam cada vez mais longas, mais ameaçadoras. Porém, Alex agora entendia. Em sua casa, ele nunca estaria sozinho. Nunca. E assim, esperaremos a tenebrosa chegada da próxima noite, e com ela, a parte 3 desta aterrorizante história. Até lá, cuidado com os fantasmas que nunca se foram. Em um sussurro profundo e medonho, a voz do além disse: você não está só.
A pele de Maria ficou fria, seus cabelos se arrepiaram e por um instante, todo o som do mundo desapareceu. Só restou a voz, aquela voz que não era humana, que vinha do outro lado. Atrás de você, escutou a voz novamente. Maria virou-se devagar, lágrimas geladas caíam por seu rosto. Mas nada viu, só o vazio escuro do velho casarão. Porém, de repente, um vulto surgiu. Uma figura embaçada, pálida, com olhos tão negros quanto a noite mais fria e profunda. Chorava lágrimas que pareciam sangue, vestida com um vestido branco manchado. Era a menina dos retratos na parede, a menina que tinha vivido e morrido naquela casa muito antes dela. A menina fantasma estendeu a mão para Maria, tocando seu rosto. Frio, um frio que queimava, como uma camada de gelo. Você não pode sair, soltou a criança em um gemido. Você está presa aqui, como eu. Maria tentou gritar, mas a voz não saiu. As palavras se perderam em seu peito, presas junto com a respiração. Ela tentou fugir, mas suas pernas não obedeceram. Estava paralisada. Estava presa. Seu coração batia como um tambor selvagem, o medo a consumia. A menina fantasma a fitava com uma tristeza mortal, presa na época ruim e no horror eterno. Você está condenada a ficar aqui para sempre. A voz voltou a se materializar no silêncio, o fantasma estava se movendo agora, dia após dia, noite após noite, a menina a vigiava. Maria agora era uma prisioneira na casa de seus ancestrais, atormentada pelo passado que nunca viverá. A presença se recusava a deixar, se recusava a dar paz. E é por isso, caro ouvinte, da próxima vez que decidir visitar um lugar antigo, pergunte a si mesmo quem habita esse lugar. Quais histórias espreitam nas sombras? E o mais importante, pergunte-se, quem nunca partiu, quem ainda permanece ali? Fica a lição, meus queridos ouvintes, nem sempre o que não podemos ver, não existe. Não havia dúvidas. O fantasma ainda estava lá. O vento frio que cutucava sua nuca era um sinal inconfundível. Maria tentou esconder o medo que lhe acelerava o coração. Foi em vão. Ao atravessar o curto corredor escuro que levava a sua velha quarto de infância, ouviu o que pensou ser sussurros em seu ouvido. A voz era fria, distante, mas muito querida. Era a voz de sua mãe. Alexandre, o irmão mais velho já falecido, também parecia estar no corredor, encoberto pela escuridão. As velhas tábuas de madeira rangiam sob seus pés, enquanto Maria marchava a passos de tartaruga, lutando contra a densa névoa do desespero que a cercava. De repente, a luz do corredor piscou, oscilou e apagou, mergulhando-a na completa escuridão. Maria congelou, o medo a paralisando, seu coração batendo como um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ela sabia que não estava mais sozinha. Ela sentiu alguma coisa que a impediu de seguir em frente. O ar ao seu redor ficou mais frio. Maria sentiu um toque gelado em seu ombro e instintivamente se virou. Nada. Um vazio escuro. Mas, então, ela viu. No canto da sua visão, um vulto escuro. Ela foi incapaz de gritar. Uma névoa negra que lentamente começou a tomar forma. A sombra no corredor parecia a figura de uma pessoa, mas era distorcida e borrada, como um reflexo em água turva. Um rosto emergiu da sombra, parecia olhar para ela. A visão nebulosa lentamente se cristalizou até revelar um rosto conhecido, cheio de dor e tristeza, o rosto da sua mãe. Seus olhos enchiam de lágrimas, a boca emitia palavras mudas. Mas Maria sabia o que a figura queria dizer. Esse era apenas o começo. O fantasma, sua mãe, estava lá para avisar, não para assustar. Mas o aviso era de uma ameaça que apenas Maria podia enfrentar. A verdade é que, às vezes, os mortos não partem. E Maria agora tinha que descobrir por quê. Silêncio, só o som da respiração lenta e profunda. Nossas histórias continuam. E nenhum fantasma se foi. Ainda não. Aumenta levemente o fundo de música sombria. Aquela mesa de madeira velha continuava a render conforme se movia lentamente pelo assoalho. Estava sozinha naquele quarto, lutando contra o silêncio assustador. Só tinha a lua como companheira, a única fonte de luz que adentrava por uma nesga da janela. As sombras dançavam na parede conforme a vela tremulava. Reflexos distorcidos, como se formas escuras se esgueirassem nas beiradas da minha visão. Comecei a sentir uma sensação estranha como se não estivesse sozinha. Pausa para efeito dramático. Foi quando ouvi claramente o som de giz riscando a lousa negra antiga. Um som inconfundível, rasgado.
mas eu sabia que não havia ninguém ali. A sala estava vazia. Eu tinha checado. Do nada, um vento gelado atravessou a sala. Meus cabelos se eriçaram. Podia ver claramente a janela fechada, o ar parado, porém ali estava, o vento gelado. Então, ele, a entidade, estava perto, eu podia senti-lo. A lousa continuava a ser riscada. Primeiro lentamente, depois com mais agressividade, até que uma palavra começou a se formar, permaneça. Ao ver aquela palavra, meu coração parou. Eu queria sair correndo, mas meu corpo simplesmente não se movia. Fixei meus olhos naquela lousa onde a palavra escrita ainda tremulava levemente. Pude sentir sua presença invisível. Era uma energia fria, penetrante e pulsante que me deixava paralisada. Eu não podia ver, mas eu sabia. Eu sabia. O fantasma nunca havia ido embora. A música de fundo aumenta bruscamente e depois some por completo. Termina em tom sombrio e talvez ele nunca vá embora. Silêncio por um segundo. Até a próxima, encararemos o desconhecido juntos. Se você tiver coragem. Pronta a música suave de encerramento. Esta foi a parte 5 de Histórias de Fantasmas, relatos assustadores de encontros com fantasmas que nunca foram embora. Boa noite, e tente não se assustar. Acaba a música. Fim da parte 5. Lembre-se, esses fatos são verdadeiros. Pelo menos, nos pesadelos e sonhos perturbadores de quem viveu para contar. O capítulo anterior terminou com a freira morta olhando fixamente para Beto, sentada em sua cadeira de balanço, gesticulando para que ele se aproximasse. Agora, continuamos de onde paramos, na parte 6 do nosso relato sombrio, o fantasma que nunca foi embora. Os olhos de Beto estavam fixos nos olhos vazios da freira. Ele podia sentir a frieza se espalhando pelo corpo, o suor frio descendo pela espinha. Ele queria se mover, queria correr, mas seu corpo tinha seus próprios planos. Contra sua vontade, Beto sentiu seus pés caminharem lentamente em direção à freira. Os corredores do antigo orfanato, antes repletos de risos inocentes, agora estavam saturados de arrepios de medo. Ele podia ouvir o som de suas próprias batidas do coração, batendo em sintonia com o balanço da cadeira da freira. Ela nunca quebrou o contato visual, como se estivesse hipnotizado e presa a esses pálidos olhos que não tinham vida. Até que, finalmente, ele estava bem na frente dela. Beto mal respirava. Por que você está fazendo isso? Por que está me assombrando? Beto conseguiu murmurar, embora sua voz tremesse. A freira levantou a mão, o dedo ossudo estendido em sua direção. Hesitante, Beto estendeu a mão na direção dela. Ele podia sentir o frio emanando dela, tornando o quarto ainda mais frio. Então, subitamente, os olhos da freira ardiam em um flamejante azul. Fique comigo. A freira sussurrou, a voz distorcida pelo tempo e pela morte. Beto acordou suado, o coração batendo forte no peito, como se quisesse escapar. Era apenas um sonho, disse a si mesmo, mas o medo não saía de sua mente. O sol da manhã banhava o orfanato. Ele desceu as escadas, o sonho o perturbava ainda fresco em sua mente. Ele só queria comer alguma coisa e se distrair. Mas quando ele entrou na cozinha, a cadeira de balanço da freira estava lá, balançando devagar. Até o próximo capítulo, meus queridos ouvintes, quando exploraremos mais profundamente o que acontece quando os fantasmas decidem que não querem ir embora. Fim de la parte 6.